Fala, gente do canal Top Cine, como é que vão vocês? Bom, hoje nós vamos gravar um vídeo reagindo ao vídeo do canal Interplanos e vamos comentar um pouco sobre as diferentes versões de O Alto da Compadecida. Pois hoje, no dia que está sendo postado esse vídeo, lança aos cinemas a continuação de O Alto da Compadecida. Vamos rever esses personagens tão queridos por nós brasileiros nas telonas, nos cinemas. E aproveitando já para desejar um Feliz Natal a vocês e dizer que dia 27 temos live. Temos dia 27. Não esqueça de marcar live dia 27 no canal Top Cine. Vamos comentar um pouco sobre o que foi o Alto da Compadecida 2 sem spoiler. E falar também sobre algumas coisas que estão no ar, alguns vídeos que eu vou reagir no canal, enfim. Então é isso, bora pro vídeo. Tirar esse gorro, né? Tá calor demais aqui no Brasil, enfim. Falta pouco mais de um mês para que chegue aos cinemas a continuação de uma das produções nacionais mais populares de todos os tempos, O Alto da Compadecida 2, co-dirigido por Guel Arraes e Flávia Lacerda e trazendo de volta Selton Mello e Matheus Nastergalli para mostrar uma nova história protagonizada por Chicó e João Grilo. Por conta disso, tem gente aproveitando este ano para rever a produção anterior e refrescar a memória em preparação para a parte 2. Mas e se eu dissesse que você poderia incrementar esse esquenta ainda mais vendo as outras adaptações de O Alto da Compadecida? Pois é, muita gente não sabe, mas essa peça clássica de Ariano Suassuna tem sido adaptada para as telas desde os anos 60, passando por astros da comédia nos anos 80 e chegando às duas versões lançadas pela Globo na virada do milênio, que é a que a maioria de nós conhece hoje em dia. Mas como cada uma dessas versões adaptou o texto de Suassuna? Como cada produção reflete o seu contexto histórico? E qual delas é a melhor adaptação de O Alto da Compadecida? É isso que a gente vai explorar hoje. Mas fica o aviso de que para isso eu vou ter que dar spoilers de O Alto da Compadecida. Beleza? Então vamos lá conhecer e comparar todas as encarnações cinematográficas de Chicó, de João Grilo e de todo mundo que se envolveu nas presepadas dessa dupla entre o céu e o inferno. Vamos largar suas caçadas, Chicó. Vamos caçar trabalho. Antes de mais nada, é preciso falar sobre o texto original de O Alto da Compadecida, que nasceu como uma peça de teatro escrita por Ariano Suassuna e encenada pela primeira vez em 1956 em Recife. Nela conhecemos a dupla João Grilo e Chicó, que se envolvem em todo tipo de problema com o povo da cidade de Itaperoá e sempre se safam graças aos planos mirabolantes de João Grilo. Mas depois que a cidade é atacada por cangaceiros, vemos os personagens se encontrarem com Jesus, Maria e o Diabo, num julgamento final sobre o caráter de todos eles. E assim, Suassuna cria uma história povoada por personagens Interessante trazer essa reflexão, porque da religiosidade, que assim, enfim, porque hoje em dia a gente vê tantas obras querendo deturpar, né, a imagem cristã, e aqui é feito com excelência, mas enfim, vamos continuar. Com diálogos repletos de sacadas brilhantes e com uma sátira afiadíssima sobre política, coronelismo e igreja. Pois foi graças a essa mistura de crítica social e comédia que O Alto da Compadecida foi se tornando uma peça cada vez mais famosa. Até que no fim dos anos 60, ela ganhou a sua primeira adaptação para o cinema, A Compadecida, dirigido por Jorge Jonas. E o elenco aqui precisa ser destacado. Começando pelo Armando Bogos, que já tinha vivido o João Grilo antes no teatro, em 1967. Então ele já chegou no filme muito bem familiarizado com o papel. Mas e o Chicó? Você reconhece quem é? Esse é o Antônio Fagundes, com apenas 20 anos de idade. E a Compadecida é outro rosto famoso, Regina Duarte. Juntos, esse elenco cria uma versão bem fiel ao texto original, mostrando os episódios do enterro do cachorro, do gato que descome dinheiro, da enganação do Severino, do julgamento divino. Mas se tem algo que chama muito a atenção aqui é a encenação. Da versão da Globo não tem, né? Nessas outras versões se virem tampa os ouvidos, porque não gosta de barulho de tiro, enfim. É um negócio muito contraditório.
inspirada na arte do circo. Abrimos com a trupe chegando na cidade, anunciando o início da história, e aí o que começa como uma atração no picadeiro, de repente se transforma em realidade. Mas a estética circense não some, ela continua presente pelo restante do filme. Repara, por exemplo, nos figurinos que foram desenhados pelo lendário artista recifense Francisco Brenan. Essas são roupas coloridas, vivas, que contrastam com os tons terrosos e claros que cercam os personagens, o que permite que eles saltem muito aos olhos. E esse senso pitoresco só aumenta com a movimentação dos atores em determinadas cenas. Por exemplo, quando os cangaceiros atacam a cidade, eles dão piruetas, mortal para trás, eles ficam em pé nos cavalos e fazem, bom, seja lá o que foi isso aqui, ou então isso aqui. Enquanto isso, a edição e o trabalho de câmera vão ficando mais ousados também, especialmente no ato final, com cortes inusitados e quebra da quarta parede. Tudo isso demonstra como o diretor Jorge Jonas se empenhou em usar a linguagem cinematográfica e a encenação para criar uma experiência que não podia se ter no teatro, mas ao mesmo tempo preservando o senso de vitalidade espivitada que fez a peça original se tornar um sucesso. O único porém é que esse virtuosismo não se aplicou tanto a uma área crucial, o humor. Sim, esse ainda é um filme divertido e que rende momentos engraçados, mas no geral as atuações parecem um tanto tímidas, como se houvesse uma apreensão em ser caricato demais. E isso prejudica um tanto a experiência do filme, que sempre parece estar apertando um pouco os freios do seu potencial humorístico. Mas é bom, porque quando fica um bagulho caricato, foi que nem as adaptações anteriores de anime antes de One Piece. Ficou um bagulho tão caricato que chega a dar vergonha. O Mist é um exemplo disso, né? E tanto que as únicas adaptações até agora que deu certo mesmo foi One Piece. Então faz sentido, principalmente naquela época, eles não querer se esforçar mais, como diferente da versão atual. Ainda assim, A Compadecida se provou como uma boa adaptação da peça original, capaz de entreter e de instigar reflexões críticas. E a maior prova disso é que o filme chegou a ser censurado em Recife, sob a acusação de ser uma obra anticlerical, graças às críticas que a história trazia sobre a corrupção da Igreja Católica. Para os dias de hoje, uma censura dessas pode soar bizarra, mas é preciso lembrar que, na época, o Brasil vivia a ditadura militar. E por mais que essa censura tenha sido vergonhosa, ela também serviu para chamar mais atenção ainda para o lado político de O Alto da Compadecida. Interessante. Algo que poderia ter passado meio despercebido para quem enxergava essa história como mero entretenimento cômico. Um cachorro enterrado em latim? E então, é proibido? É proibido. Significa então que O Alto da Compadecida já chegou aos cinemas causando com uma adaptação que aumentou ainda mais a popularidade da peça de Suassuna ao redor do Brasil. E assim, essa história se manteve relevante o bastante nos anos seguintes, a ponto de inspirar uma nova adaptação nos anos 80, uma que foi estrelada pelos maiores nomes do humor brasileiro na época, Os Trapalhões. Em 1987 chegava aos cinemas Os Trapalhões no Alto da Compadecida, dirigido por Roberto Farias. A ideia de unir os Trapalhões e a peça de Suassuna foi algo que combinou muito com a proposta dos filmes desse grupo na década de 80. Depois de terem passado os anos 70 lançando paródias de histórias famosas da literatura estrangeira e de produções de Hollywood, o grupo chegou nos anos 80 apostando em mais histórias que tivessem conexão direta com o Brasil e com a nossa cultura. Eles adaptaram um musical de Chico Buarque, viajaram a Serra Pelada, falaram de cangaço e até se uniram ao filme com Maurício de Souza, né? Um filme animado. O Rei Pelé. Então faz sentido que, nesse esforço, eles tenham decidido adaptar uma das mais aclamadas peças de teatro brasileiras das décadas anteriores, especialmente uma famosa por ser tão engraçada. E quando você vê o filme, você sente imediatamente que foi uma sacada genial escalar esse grupo para essa história. Os Trapalhões caem como uma luva em O Alto da Compadecida. Didi, o eterno malandro, é a escolha certa para fazer o João Grilo. Já o Dedé interpreta o Chicó com uma sensibilidade surpreendente. O Zacarias ajuda o padeiro a ficar ainda mais caricato. E ver o Mussum interpretando Jesus é fascinante, mostrando um lado... O Mussum não ter mandado um Cacildes nesse filme foi engraçado. Diferente desse ator que encarna muito bem o ar de autoridade e de compaixão que o personagem pede.
E sendo especialistas em comédia, os 4 conseguem trazer performances muito mais divertidas e expansivas do que tínhamos visto na versão anterior de 1969. Mas o fascinante mesmo é perceber como os Trapalhões se adequam ao texto de Suassuna. Não fica a impressão de que o filme tenta mudar demais a peça original para ficar com a cara dos Trapalhões. Eles poderiam, por exemplo, ter inserido muito mais cenas de comédia física e pastelão para combinar com as outras produções do grupo, mas isso ficou bem mais contido dessa vez. Ou ainda poderiam ter descaracterizado os personagens e deixado a impressão de que estávamos vendo não o João Grilo, mas sim o Didi. Não o Chicó, mas sim o Dedé. E assim vai. Porém, isso não acontece e é porque o filme trata o texto original com reverência, fazendo os protagonistas serem uma mistura equilibrada entre os Trapalhões e os personagens de Suassuna. Por isso, sentimos que estamos vendo um grupo que já conhecemos, mas por um ângulo um pouco diferente. É verdade que, comparada com a versão anterior, a dos Trapalhões não chega a ter uma direção de arte que salta tanto aos olhos, com exceção da cena do julgamento no final. É bonito. Além disso, aqui também não tem aquele trabalho de câmera e de edição mais ousado da adaptação anterior. Porém, o que a versão dos Trapalhões trouxe com mais força mesmo foi o humor, que é onde está a verdadeira alma dessa história. O resultado é uma adaptação que parece captar ainda mais a essência da peça de teatro e potencializa o alcance dessa história ao encená-la com o grupo de comédia mais famoso do Brasil na época. Depois disso, demoraria mais de uma década para que ganhássemos uma nova adaptação de O Alto da Compadecida. E quando isso aconteceu, foi num formato inédito para essa história. Em 1999, a Globo adaptou a peça de teatro numa minissérie de 4 capítulos. Dessa vez com Selton Mello fazendo Chicó e Matheus Nastergalli interpretando João Grilo, além de trazer veteranos como Marco Nanini, Lima Duarte e Fernanda Montenegro. Tudo isso sob o comando do diretor Guel Arraes, que já tinha feito carreira na Globo dirigindo novelas. Ele era muito amigo de Suassuna, né? Ele morava no mesmo bairro, enfim. E séries. E se tem algo que se destaca nessa versão é, sem dúvidas, a qualidade dos diálogos e das performances. Sim, muito do diálogo é tirado da peça de Suassuna. Mas essa versão acrescenta muitas falas que não tinham no original. E esses são diálogos que chamam a atenção por serem muito rápidos, com os personagens amarrando uma piada na outra e falando tudo com grande energia. Energia essa que se expande ainda mais com a direção de atores, que orienta o elenco a ser muito caricato o tempo todo e a explorar os cenários de forma inquieta. Isso tudo cria um ritmo acelerado e vivo para a narrativa, deixando o público vidrado porque sabem que, se derem bobeira, eles perdem umas 3 piadas no intervalo de 20 segundos. Não sei, achei que foi assim. Mas como foi que conseguiram transformar a peça de teatro numa história que justificasse 4 capítulos longos? Bom, eles tiveram que inventar novas tramas que não existiam no texto original. Uma curiosidade. Esse filme que eles passam no início é um filme verdadeiro, chamado A Vitoriosa Paixão de Nosso Senhor Jesus Cristo, né? E também, eles não inventaram o que eles fizeram. Pegaram histórias do Suassuna, do mesmo ator, e botaram no filme. Que casasse com o Alto. É o que eles vão fazer também no filme novo. A gente vê como João Grilo e Chicó se tornaram funcionários do padeiro. Vemos as tentativas da mulher do padeiro de pular a cerca e os esforços do marido para pegar a mulher no pulo. Mas a maior adição mesmo foi a nova subtrama romântica que criaram para o Chicó, trazendo personagens inéditos como Rosinha, o Cabo 70 e o Vicentão. Assim a gente vê como o Chicó tenta vencer os 2 rivais na disputa pelo coração da moça e como no fim eles ficam juntos. E sempre que uma adaptação inventa coisas que não tinha no original, tem gente que torce o nariz. Mas aqui o material novo funciona muito bem. Em primeiro lugar, porque ele desenvolve ainda mais alguns dos personagens secundários. Em segundo lugar, porque ele permite que a gente conviva ainda mais tempo com a dupla de protagonistas. Mas, acima de tudo, tem o fato de que todas essas novas trapalhadas têm a cara da peça original. Os desavisados poderiam achar perfeitamente que essas subtramas estavam lá no texto de Suassuna. Pois eu achava, quando eu assisti a versão dos Trapalhões, eu assisti a série no DVD, eu falei, tem algo de estranho, cadê a Rosinha, cadê o Cabo 70? Só que não tem, isso não tem no texto original. Eu soube disso há poucos anos atrás, eu fiquei, mano...
É surreal, é engraçado essa curiosidade, mas realmente não tem. Tem o mesmo tipo de sacada humorística e os mesmos comentários críticos sobre a sociedade coronelista que a gente tinha visto lá no original. E se isso tudo não bastasse, a versão da Globo conseguiu se diferenciar ainda mais das anteriores graças ao seu estilo visual. A direção de arte, por exemplo, experimenta com animação nas lorotas do Chicó, que agora são encenadas para remeter à literatura de cordel, com imagens em preto e branco e misturando seres animados com o ator em live action. Tem também brincadeiras de luz para ressaltar pequenos momentos de humor, como quando o Chicó presenteia a Rosinha e do nada a fotografia muda para esse estilo mais reluzente, que não tem nada a ver com a fotografia do restante da cena. É um detalhe rápido, mas que traz um charme encantador pro gesto e que faz a gente rir, porque parece uma mudança absurda da realidade em volta deles. É preciso destacar também o trabalho de câmera do Arraiz, que nunca se acomoda e procura enquadramentos peculiares, se movimenta pelos cenários com os personagens, traz closes para ressaltar momentos de deslumbramento. E para fechar isso tudo, quando chegamos no capítulo final, vemos a fantasia ganhar vida com o uso de efeitos computadorizados, algo que não era possível nas adaptações das décadas anteriores. Efeitos esses que não só criavam assombro e deslumbramento, mas que também ressaltavam o humor de cada instante, fosse para mostrar os condenados no inferno como uma piada de pano de fundo, ou para mostrar o João Grilo sofrendo nas mãos do diabo. Foi assim que a minissérie da Globo conseguiu unir os principais pontos fortes das duas adaptações anteriores. A versão de 69 impressionava no visual e desapontava um pouco no humor, enquanto a dos Trapalhões era o oposto, mais engraçada, mas menos ambiciosa visualmente. Já a minissérie da Globo equilibrou esses dois fatores. Trouxe o esmero para criar encanto visual e o humor com mais energia para ressaltar o lado hilário da peça. Eu prefiro morrer! Mas já que o senhor insiste... O resultado foi um sucesso de audiência, a ponto de incentivar a Globo a lançar no ano 2000 a quarta versão de O Alto da Compadecida, reeditando a minissérie para cortar 1 hora de material e lançar essa história nos cinemas como um longa-metragem. Algo que fez sentido não só pela popularidade da minissérie, mas também por ser uma estratégia que se alinhava com o momento que o cinema brasileiro vivia nos anos 90. O cinema da retomada, que foi quando a nossa produção audiovisual voltou a ter mais incentivo após uma longa estagnação na década anterior. E vários filmes desse período traziam um ímpeto de refletir sobre a identidade nacional e como ela poderia ser representada no nosso cinema. Então combinava muito com essa proposta lançar um novo filme dessa peça tão celebrada do nosso país, que tanto discursa sobre a cultura de uma parte do Brasil. Mas como eles fizeram para enxugar a minissérie de quase 3 horas e transformar num filme com menos de 2 horas? Uma das estratégias foi reduzir o tempo de tela do padeiro e da esposa, cortando várias cenas inéditas que eles tinham criado para mostrar como a Dora tentava trair o marido. Mas eles também deixaram de fora subtramas que eram da peça original, especialmente toda a parte sobre o gato que descome dinheiro, que estava lá nas 2 adaptações anteriores também. Mas se teve algo que eles não tiraram, foi toda a subtrama nova sobre o romance entre Chicó e Rosinha. Como isso se tornou algo central para essa versão, seria impossível retirar isso do filme. Mas nenhuma dessas mudanças chegou a arruinar a experiência dessa história. Tudo que era essencial para a peça de Suassuna foi preservado e misturado com ideias novas para criar um filme que se diferenciava bastante dos outros 2 longas anteriores, mas que ainda tinha toda a cara do texto original. E mais uma vez, a adaptação foi um sucesso, se tornando o filme nacional mais visto de 2000, atraindo mais de 2 milhões de espectadores para salas de cinema. E quanto mais tempo passava, mais essa versão da Globo foi sendo lembrada como uma das produções mais queridas da história do cinema brasileiro. Achou que não tinha mais nenhuma versão de O Alto da Compadecida pra gente analisar? Errou, porque tecnicamente existem outras 2 versões de O Alto da Compadecida que merecem destaque. Acontece que, em 2019, a Globo quis comemorar o aniversário de 20 anos da estreia da versão deles de O Alto da Compadecida. Então eles lançaram versões remasterizadas, tanto da minissérie quanto do longa-metragem. Agora, as imagens eram em widescreen, tinham mais resolução e um tratamento de cor que ressaltava mais o contraste das cores. Mas a maior mudança mesmo foi no ato final da história, já que eles refizeram
todos os efeitos digitais. Pô, aí e eu a tenho diferença que é notável. Dá pra falar ver. um negócio. Eu não gosto desses novos efeitos. Eu preferia os figurantes da outra versão. Sei lá, dava uma cara mais de realismo, sabe? Os efeitos ficaram bem mais refinados mesmo. Além disso, eles trocaram figurantes que representavam condenados no inferno Exato. e querubins no céu por ilustrações Não animadas. ficou E top, isso não tinha ficou, o não. potencial de criar algo estranho, com efeitos que destoassem das imagens gravadas décadas antes. Sabe, que nem quando o George Lucas meteu um monte de efeitos digitais na trilogia original de Star Já. Wars. Mas, felizmente, isso não Nessa aconteceu parte eu tenho em que O Alto da concordar, não ficou Compadecida, tão já que ruim, os novos mas efeitos se mesclaram eu gosto perfeitamente mais com a dos direção de antigos. arte e com as texturas reais filmadas no fim dos anos 90. E é dessa forma que a Globo quer que o pessoal veja O Alto da Compadecida hoje em dia, já que são essas remasterizações que estão disponíveis no Globoplay. Quem quiser ver as versões anteriores com os créditos de abertura originais e os efeitos especiais mais antigos, vai ter que procurar em outro lugar, tipo nos DVDs dos Ou anos no 2000, One Piece da e aceitar vida. que, para a Globo, as remasterizações são as versões definitivas dessa adaptação. Olha quando ela entra em cena, ela fala com uma firmeza que é muito bom, é muito da hora, é muito E assim da hora como ela fala, como ela retrata o sofrimento de uma forma contagiante. Mas enfim, chegamos ao momento atual, em que temos 6 versões diferentes de O Alto da Compadecida, se formos contar as 2 remasterizações da Globo. E comparando certo. todas as adaptações, é fascinante ver como, na essência, todas souberam traduzir muito bem o que fez a obra original de Ariano Suassuna ser tão marcante, tão hilária e tão inteligente. Sem contar que observar as diferenças entre cada versão é também ver como foi mudando a nossa forma de fazer cinema ao longo das décadas. Seja pelas estrelas escaladas para atuar nessas produções, pelo estilo visual ou por como cada adaptação refletia o período histórico em que foi produzida. Mas a pergunta que não quer calar agora é: e aí, Max, de todas essas versões de O Alto da Compadecida, qual você acha que é a melhor? Bom, a minha favorita é a minissérie de 1999, na versão não remasterizada. E eu tenho que dizer, eu concordo plenamente com ele. Não só por dar meus motivos. Foi a primeira que eu assisti, é a que me cativou. E assim, como eu já falei, eu não gosto dos efeitos novos. Não sou apreciador desses novos efeitos. Mas, pode ter alguém que goste, né? Uma nova geração que cresceu assistindo. A adaptação comandada por Guel Arraes é a que mais me conquista, não é por mera nostalgia, mas sim pelo que eu comentei agora há pouco, sobre o equilíbrio que essa versão alcançou entre o encanto visual e o poder do humor, como as versões anteriores não tinham conseguido equilibrar tanto, a meu ver. Tá, mas por que eu gosto mais da minissérie do que da versão em longa-metragem que a Globo lançou no ano seguinte? É porque tudo que a minissérie acrescentou na história original fez a obra ficar ainda mais encantadora. Ela dá mais espaço para outros personagens respirarem mais e ganharem mais vida. E ela nos deixa passar ainda mais tempo convivendo com o João Grilo e com o Chicó, ouvindo as suas histórias sem pé nem cabeça e acompanhando as tramóias mirabolantes. E quando eles são interpretados com atuações tão cativantes quanto as desses dois atores, dá vontade de passar o máximo de tempo possível na companhia desses caras. Então, quando você vê a minissérie e depois parte para a versão reduzida do filme, você sente mesmo falta de tudo que foi cortado. Claro, o filme se sustenta muito bem por si só, mas depois de ter tido um gosto de tudo que essa versão poderia ser, é difícil se contentar com 1 hora a menos desses personagens e desse universo. Tá, mas por que eu gosto mais da versão original da minissérie ao invés da versão remasterizada de 2019? Em primeiro lugar, por conta da proporção da imagem. O original era mais quadrado, porém a remasterização é widescreen, então para preencher a tela toda desse jeito eles tiveram que cortar pedaços do enquadramento original para fora, o que já me parece uma mudança meio drástica. E, em segundo lugar, temos os efeitos especiais novos. Por mais que eles tenham ficado muito bons, eu ainda não sou muito a favor desse tipo de retoque digital feito décadas depois. Não é pecado nenhum deixar os efeitos envelhecerem junto com a obra. Sem contar que, por mais datados que os efeitos antigos pareçam hoje, eles tinham o seu charme e traziam boas piadas de fundo que se perderam com a remasterização.
então eu acabo gostando mais da experiência original mesmo. Claro, eu ainda admiro todas as outras adaptações de O Alto da Compadecida. Todas elas têm seus méritos, como já ficou evidente. Mas se fosse para escolher a melhor de todas, eu daria o troféu mesmo para minissérie na versão original. Pois bem, agora resta esperar mais algumas semanas para ver como vai ser o retorno desses personagens com O Alto da Compadecida 2, que estreia nos cinemas em 25 de dezembro de 2024. Confesso que eu fico um pouco apreensivo por saber que dessa vez eles não vão ter um texto do Ariano Suassuna para usar como base. Mas vendo como a versão anterior soube inventar histórias novas que tinham a essência do texto original, eu acredito que é bem capaz que a parte 2 consiga fazer jus à peça que mudou o teatro, a TV e o cinema do nosso país. Torço para que assim seja, porque O Alto da Compadecida é que nem o João Grilo. Quando a gente acha que ele partiu, ele retorna outra vez para nos fazer rir um pouquinho mais. E se o novo filme souber fazer isso, como fizeram os seus antecessores, com certeza vamos ter motivo para comemorar. Caraca. Galera, muito obrigado por terem conferido o vídeo. Parabéns, gostei do vídeo. Vou deixar seu vídeo aqui embaixo, aqui no link pro pessoal assistir. E vamos ver o que nós aguarda nessa continuação. Só reforçando, live dia 27. Então é isso. Feliz Natal para todos. Passem bem, passem com a família. Se lembrem daquilo que mais importa nas nossas vidas. Jesus, amém? Então é isso. Muito obrigado, um abraço e tchau.